Olá, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma aula, mais um momento especial nosso com Deus, não é mesmo? Tudo bem com vocês? Estão passando bem? Estão obedecendo direitinho o papai e a mamãe? Tá tudo certinho aí? Depois eu vou ficar sabendo, viu? Assim que tudo voltar ao normal, eu vou ficar sabendo de tudo de vocês. Já tem uns que eu converso com os pais, procuro saber como que estão. Tá bom? Espero que vocês estejam bem. Então vamos, nesse momento, desse início da nossa escola dominical, vamos falar com Deus? Vamos chamar a mamãe e o papai, vamos sentar aí na sala, no sofá, tá bom? E vamos juntar nossas mãos e fecharmos os nossos olhos para falarmos com Deus. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por mais esse momento da escola dominical. Abençoe esse momento, ó Deus, e nos ensine, continue a nos ensinar, ó Deus, a tua vontade para nossas vidas. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos começar. Vocês lembram que na aula passada eu falei que Deus chamou quem? Chamou Samuel e conversou com Samuel, e Samuel foi obediente à voz de Deus, não é mesmo? E vocês lembram da mãe de Samuel, Ana, que ofereceu o seu filho, deu o seu filho para o Senhor com toda a alegria, porque ela soube que se não fosse Deus, ela não teria conseguido ficar grávida de Samuel, ela não teria gerado. E Deus ouviu a oração dela e ela gerou Samuel e entregou Samuel na casa do Senhor com muita alegria. Mas eu faço uma pergunta para vocês: o que nós podemos aprender com essa lição maravilhosa? Samuel já servindo na casa do Senhor desde pequeno. O que nós aprendemos com isso? Eu tenho certeza que uma das coisas que nós podemos aprender com essa história é que nós podemos servir a Deus desde criança. A segunda coisa é que nós devemos dar e dar com alegria. Sabe por quê? Porque Deus, ele se alegra quando nós damos com alegria. Essa história de hoje, ela está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. Vocês podem ir lá e conferir. 1 Samuel, capítulo 2, tá bom? E o tema da nossa lição de hoje é trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus é muito bom, né? Mas falando de servir ao Senhor com alegria, de dar com alegria, eu tenho certeza, como você em casa, tem muitos brinquedos, não tem? Quem não tem muito tem um mais ou menos, né? Mas você tem muitos brinquedos. E às vezes você tem brinquedos em casa que você nem lembra mais que você tem, de tantos brinquedos que você tem. Mas de repente, se a sua mãe, ou seu pai, ou o irmão seu falar, dá um brinquedo seu para João, ou para outra criança, e você, às vezes você não quer dar, você às vezes nem lembrar daquele brinquedo, mas você não quer dar. Então você não dá de maneira nenhuma com alegria no coração. Mas por que nós não damos com alegria no coração? Por que nós não sentimos a alegria em dividir, em compartilhar o que nós temos? Muitas vezes vocês têm tantas coisas boas em casa, às vezes você não está nem usando. E você poderia doar para alguém, dar para alguém, e você está guardando, está criando aquele monte de teia de aranha lá, aquele monte de coisa ruim ali no seu brinquedo, você nem liga. Vocês já pensaram em dar as coisas para alguém que precisa realmente? Seria muito bom, porque Deus, ele se agrada quando nós damos com alegria. Isso é muito importante. E nós falamos da história de Samuel, como Samuel já ouvia a voz de Deus, e Samuel ficou ali trabalhando no templo com o sacerdote Eli. Agora vocês poderiam me perguntar, mas tia Patrícia, o que Samuel fazia lá no templo? Bom, Samuel, ele ajudava o povo na adoração. Samuel, ele ajudava a organizar a casa do Senhor e fazia outras coisas, muitas outras coisas que a gente vai falando depois. E aí vocês podem estar perguntando, mas somente um sacerdote, ou somente um pastor, ou somente um missionário, ou um professor da escola dominical que pode servir a Deus? Não, de maneira nenhuma, não é só eles que podem servir a Deus. Se você, por exemplo, for crescendo e você
se formar para médico, outra profissão. Será que o médico ele não pode servir a Deus? Pode, ele pode servir a Deus usando os conhecimentos dele. Tem muitos médicos que estão ajudando no Brasil ou fora do Brasil em trabalhos missionários também, com o conhecimento que eles têm. Os dentistas também, que muitas vezes vão para algumas aldeias indígenas, vão para África, sabe? Tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, para prestar o serviço de algo que eles já conhecem, no serviço do Senhor. Uma pessoa que trabalha como pedreiro, o pedreiro também pode servir ao Senhor. Sabiam disso? Usando o conhecimento que ele tem de construir, ele pode servir ao Senhor. Um professor, qualquer pessoa, qualquer profissão que seja uma profissão digna diante de Deus, ela pode servir ao Senhor, sim. Bom, então nós não podemos dar desculpa para não servirmos a Deus, porque nós podemos servir a Deus, assim como Samuel foi para a casa do Senhor e ele servia a Deus durante todo o tempo dele. Ele servia e servia a Deus com alegria, porque foi esse o chamado de Samuel desde o início. Ele foi chamado para servir o Senhor desde pequeno. E Samuel foi crescendo. E Samuel, ele não ficou só sendo sacerdote, mas vamos parar um pouquinho aí. Sacerdote. O que o sacerdote fazia? Eli era sacerdote. Mas o que o sacerdote fazia? Bom, o sacerdote, ele, além de cuidar do templo, além de ensinar a palavra de Deus, eles ofereciam, o povo trazia os animais, uma vez por ano eram oferecidos esses animais, pelo perdão dos pecados do povo. Nessa época Jesus ainda não tinha vindo, e aí para que o povo fosse perdoado pelos seus pecados, o povo levava os animais todos perfeitos, não podia ter defeito nenhum, e eles levavam até a casa do Senhor, e lá os sacerdotes preparavam aqueles animais para serem oferecidos a Deus. E aí o povo tinha esses pecados perdoados. Só que isso todos os anos tinha que acontecer. Todos os anos tinha que acontecer a mesma coisa. Então o sacerdote era responsável por isso. E Samuel, ele foi crescendo, se tornou um homem já grande e continuou servindo a Deus. Ele era sacerdote, mas também ele era o quê? Profeta. Sabe o que é profeta? É aquele que fala aquilo que Deus manda ele falar. Tá vendo? Então, o povo naquela época, quando Deus queria falar alguma coisa, Deus falava com Samuel e Samuel falava para o povo. Às vezes eram coisas que o povo não queria ouvir. Às vezes Deus queria chamar a atenção do povo, porque o povo estava fazendo alguma coisa errada. Porque as pessoas, a Bíblia fala que todos pecaram, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nós precisamos do perdão de Deus. E o profeta, ele tinha essa missão. Então, Samuel, ele era sacerdote e também ele era profeta. Ele também falava de Deus. Agora, vocês me desculpem aí, eu vou dar uma olhadinha aqui e vou continuar, tá? Pode seguir. Então, vamos parar para pensar. Será que as crianças, elas podem ser úteis no serviço do Senhor, na casa de Deus? O que vocês acham? Será que você pode ser útil na casa do Senhor? Pode servir de alguma forma? Claro que pode. Né? Nós podemos sim, nós só precisamos o quê? Nos dispor a fazer isso, certo? Nós só precisamos nos dispor, nos oferecer, dizer, eu estou aqui para servir, e perguntar o que eu preciso fazer, e fazer. É só isso que nós precisamos fazer. Quando nós nos dispomos a fazer algo, é isso que Deus espera de nós. E Deus, ele nos usa, ele nos capacita, ele nos ajuda, ele coloca alegria no nosso coração para que a gente possa fazer o serviço. Mas primeiro eu preciso me dispor, eu preciso dizer assim para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida para a tua glória. É só isso que nós precisamos dizer, tá bom? Então é muito importante isso. Então, seja na sua casa, seja onde você estiver, você pode estar servindo a Deus, fazendo as coisas da maneira certa, fazer escolhas certas, né? Isso nós vamos estar demonstrando
quem nós servimos. Quando as pessoas nos observam e veem o nosso comportamento, veem as nossas atitudes, elas podem ter uma ideia de quem que nós servimos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, quando você vê algum amigo seu ou alguma amiga sua fazendo um monte de coisas erradas, será que nesse momento que você observa isso, você pensa assim, essa pessoa está servindo a Deus? Você não imagina isso, porque Deus ele não se agrada do pecado, não é mesmo? Então, desde pequenos, nós já podemos trabalhar com Deus, nós já podemos servir a Deus, tá bom? Não esqueçam disso. Então, trabalhar para Deus foi o que Samuel fez desde pequenininho, joia? Então, a mesma coisa nós podemos fazer também. Mesmo que você não fique o dia todo na igreja, ou sem parar, que você não vai na sua casa, não precisa ser igual Samuel. Mas quando você vir à igreja, você poder participar, você poder se oferecer, ajudar na escola dominical, você poder ajudar a professora quando cair papel no chão, juntar, ajudar a manter as crianças calmas para que não haja agitação, porque eu sei muito bem que tem criança que faz bagunça na sala, não deixa o professor dar aula, então isso é errado, não é mesmo? Então, procurar manter a calma, procurar ajudar a professora a servir, isso é servir a Deus também, quando nós tentamos ajudar a professora a manter aquele momento, aquele ambiente ali calmo, tranquilo, para que todos possam ouvir a palavra de Deus e aprender mais, não é mesmo? Vamos então de novo para o nosso versículo, que diz o seguinte, olha, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, 1 Samuel 2,18, vamos de novo. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. 1 Samuel 2,18. Então, Samuel ensinava, Samuel falava de Deus desde pequeno, desde criança. Isso nos ensina que nós devemos sempre o quê? Servir ao Senhor e sempre trabalhar para o Senhor. E não virmos só para a igreja e ficarmos sentados, só ouvindo, mas falando de Jesus também. Onde nós formos, na escola, em qualquer lugar, nós devemos falar de Jesus, tá bom? Falar do amor dele, do preço que ele pagou por mim e por vocês, amém? Vamos fechar nossos olhos agora e falarmos com Deus, agradecendo a Deus por esse momento. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor nos tem ensinado muitas coisas, ó Deus. Não nos deixe pessoas preguiçosas, acomodadas, que não tem prazer, ó Deus, na tua obra, mas nos dê um coração disposto a te servir, ó Deus, a te obedecer em todo tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância, que nós estejamos sempre com o nosso coração disposto a te obedecer, a servir o Senhor na tua obra, Pai. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus e se cuidem. E até a próxima aula. Não deixe de assistir a nossa próxima aula, tá bom? Tchau. Beijo. Deus abençoe.